Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio e aqui a gente sempre está falando de alguns assuntos, trazendo algumas mensagens, sempre incluído a palavra de Deus e inserido Jesus, tá bom? Antes da gente continuar, compartilhar, se inscrever, curtir e comentar. Comentar também ajuda muito a saber se você está entendendo sobre os vídeos, tá bom? E toda vez que a gente faz esse processo de compartilhar, incluir, se inscrever, o YouTube leva para mais gente. E o que a gente quer é que a palavra de Deus alcance todo mundo, porque uma palavra pode transformar a vida de uma pessoa. Uma mensagem pode transformar a vida de uma pessoa, né? Nosso tema hoje é da fraqueza à vitória. Deus pega os fracos para confundir os fortes. Deus pega aquele pequenininho. Deus usa os pequenininhos para confundir os grandes. Um pequenininho derrubou Golias. Hoje a gente vai ver a história de um homem chamado Gideão. Fraco, pequeno, assim que ele pensava. Mas Deus, ele usa quem ele quiser. Deus move quem ele quiser. Deus opera onde ele quiser, em que pessoa que ele quiser, né? E às vezes você está sentindo aí pequeno, fraco, que você não é destinado à grandeza. O rei encontrou você. Jesus encontrou você. Deus enviou o seu filho para encontrar você. O Espírito Santo encontrou você. A grandeza vive dentro de você. Um rei vive dentro de você, né? Se você é fraco, ele se manifesta em fraco, em forte. E nós vamos ver aqui 3 pontinhos rapidinhos que vai te ajudar a aumentar a sua autoestima, melhorar a sua autoimagem consigo mesmo, tá? Vamos lá, vamos ver nosso tema hoje. Nosso tema hoje é da fraqueza à vitória, né? Acompanhe comigo aí, ó. Deus não precisa que sejamos grandes ou poderosos. Deus usou poderosos, mas Deus usou também fracos. Deus usou pessoas grandes, mas Deus usou também pessoas pequenas. Deus usou pessoas ricas, José de Arimateia, para pegar o corpo dele, mas Deus usou pessoas pobres. Deus se move aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus pode usar você e te levar à grandeza, à prosperidade. Deus pode transformar você no que Ele quiser. Hora e outra, quando eu estou com a minha reunião, com o meu grupo pequeno chamado Célula, eu digo para eles, aqui pode estar o futuro presidente do país. Aqui pode estar o presidente, aqui pode estar o prefeito, aqui pode estar um futuro médico, aqui pode estar um pedreiro de excelência, né? Deus pode levantar em qualquer profissão, Deus pode levantar qualquer pessoa. Então, assim, não se menospreze, não. Diante de todos os homens, você é igual a todos os homens. Ao olhar de Deus, todos nós somos iguais. Então, Deus não precisa que sejamos grandes ou poderosos aos olhos humanos. Ele só precisa da nossa disposição para confiar nele e obedecer. Vamos aprender com a história de Gideão, como Deus usa até os pequenininhos, até os menores, para realizar grandes feitos. Acompanhe comigo aí. Primeiro ponto, Deus vê potencial onde os outros veem fraqueza. Deus não olha como homem. Deus não olha como homem. Deus não olha porque está do lado de fora. Deus olha porque está do lado de dentro, né? Você vai ver isso lá em Gênesis 4, quanto Abel, perdão, e Caim vai levar a oferta. Se você atentar para o texto, vai ver de Deus dizer assim: olhou Deus para Abel e a sua oferta. Olhou Deus para Caim e a sua oferta. Deus olha para a gente. Deus olha para o nosso coração. Deus quer o nosso coração, porque Ele olha para o nosso coração. Então Deus não vê fraqueza, Deus não vê nada disso. Deus vê o seu coração, né? Se Deus vê potencial, Deus vê o potencial que você tem que os outros não veem. Você tem potencial, você tem alguma coisa que os outros não têm. Gideão se via como o menor da sua família, no contexto bíblico que a gente vai ler, e da sua tribo. Ele se achava o menor de todos, mas Deus o escolheu para ser o libertador de Israel. Embora ele tivesse uma visão negativa de si mesmo,
Ele se via muito pequeno. Ele tinha uma baixa autoestima. Deus já havia enxergado o líder dentro dele. Ele foi chamado para realizar uma grande obra, não por causa da sua força, mas pelo potencial que Deus sabia que ele possuía. Deus via nele o que os outros não veem. Deus vê em você coisas que não vê. Olha Juízes. Vamos ler o texto da Bíblia, um pouco grande, eu vou dar uma acelerada. Juízes 6, do 11 ao 16, diz assim: ouça ou acompanhe comigo, ou acompanhe com a sua Bíblia. Juízes 6, do 11 ao 16, diz assim: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no largar para salvar dos midianitas, que sempre ia roubar lá o trigo deles. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão, porém, lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Já se perguntou isso, né? E onde estão todas as suas maravilhas? Já se falou isso, né? E os nossos pais nos contaram, dizendo: não vês o Senhor subir do Egito? Agora o Senhor nos amparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele respondeu: ah, Senhor meu, como livrarei eu de Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. O Senhor, porém, lhe disse: mas eu estarei contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse só um homem. Você e Deus são maioria, e ponto final. Não precisa mais de ninguém. Você e Deus são maioria. Se Deus está falando que está contigo, se Deus é contigo, vamos embora. Não importa a sua capacidade, não importa o seu tamanho, não importa a sua cor, não importa o seu estudo, não importa nada. Se Deus é contigo, vai nessa força, criatura. Vamos embora, para cima, para cima. Michael Murdock é um pastor que eu gosto muito, um pastor empresário também. Ele diz assim, ó: Deus não chama os capacitados, fique tranquilo. Ele capacita os chamados. Se Deus te chamou, se Deus te deu direção, se Deus falou para você fazer, não se preocupe, porque da fraqueza ele tira a vitória. Deus não está esperando que você seja perfeito ou tenha todos os recursos para cumprir seu propósito. Ele quer que você confie em sua capacidade de te capacitar. Mesmo quando você se sente o menor e mais insignificante, mesmo você sentindo isso, ele vai te capacitar. Se você sentir que não tem tudo que é necessário para cumprir o chamado de Deus, lembre-se de que ele usará a sua fraqueza para mostrar a sua força. Deus vai usar a sua fraqueza para mostrar o poder dele. O poder dele se revela na nossa fraqueza. Vamos continuar. Segundo ponto. Como a gente dá fraqueza, chega a vitória. Né? A vitória não depende da sua força, mas da sua obediência a Deus. E às vezes obedecer é mais difícil que qualquer coisa. Deus não precisa da sua força para fazer a coisa na sua vida. Ele precisa que você obedeça. E como ele vai agir na sua vida, criatura, como ele vai agir na sua vida se você não obedecê-lo. Como é que ele vai mover? Como é que Deus vai fazer milagre se você não obedece? É impossível. Então ele não quer nada seu. Ele quer apenas a sua obediência. Apenas a sua obediência. Vejamos só o que diz aqui em seguida. Quando Gideão obedeceu à direção de Deus, ele teve vitória. Mesmo estando com um exército pequenininho, Deus ainda mandou reduzir, nós vamos ver o texto aqui, ele está com um exército grande. Aí Deus, para mostrar que não depende da força dele, que é ele que vai fazer, Deus faz o exército pequenininho dele vencer os midianitas. Estava grande. Nós vamos ler o texto. Aí Deus fala assim, para você não achar que foi o seu braço, para me mostrar que é o meu braço, vamos reduzir isso aí. Mesmo estando com um exército pequeno, Deus escolheu reduzir ainda mais o número de soldados para deixar claro que a vitória viria para sua mão e não pela força humana. A verdadeira vitória na vida cristã vem da obediência a Deus, não de nossas habilidades ou forças naturais.
Não se preocupe com as suas habilidades, não. É bom a gente adquirir habilidade e sabedoria, mas Deus pode usar do jeito que está. Deus pode usar sabedoria, não é acúmulo de conhecimento, né? Acúmulo de conhecimento é leitura, estudo. Sabedoria aí vem do céu. Deus pode te capacitar. Vamos ver o texto? Juízes 7, do 2 ao 7. Separe aí a sua Bíblia, se você está estudando. Ou se não, só ouça que eu vou ler. Juízes 7, do 2 ao 7. Eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, que eu gosto muito dessa versão. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é muito grande para que entregues os midianitas na tua mão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, pregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tremoroso, que se retire e vá embora do monte Gileade. E partiram 22.000 do povo, e ficaram 10.000. E o Senhor disse a Gideão, ainda é muito povo, leva-os à água, e ali eu os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Mas aquele quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então Gideão fez descer o povo à água, e o Senhor disse a Gideão, todo aquele que lamber a água com a língua, como lambe o cão, tu os porás à parte. Semelhante, todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás à parte. E o número do que lamberem, levando a mão na boca, foi de 300 homens. Mas o restante do povo se ajoelhou para beber as águas. E o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens, eram milhares, agora são 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei os medianitas nas tuas mãos, e todo o restante do povo se retire para cada um para a sua casa. Então, Deus não precisa de nada a não ser obediência. Obediência para você obedecê-lo e agir conforme ele der a direção. E aí você vai conseguir da fraqueza a vitória. Terceiro ponto, a frase do Mike Murdock, que eu botei no final também. Sua obediência é o caminho para a sua grandeza. Sem obediência, não consegue nada. Isso em todas as áreas da vida, né? Gideão mostrou que obedecer a Deus, até os maiores desafios, podem ser superados. Não importa quão pequena seja a sua força ou recurso. A obediência a Deus é a chave para ver o impossível acontecer. Se você deseja ver a vitória em sua vida, faça da obediência a Deus a sua prioridade para sair da fraqueza à vitória. Terceiro e último ponto para a gente no final fazer uma oração, tá bom? Deus transforma a nossa fragilidade em força. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder, tá bom? Gideão se via, disse, como o menor da sua família, mas foi justamente sua fragilidade que se tornou a plataforma para Deus agir poderosamente. Porque ele mesmo se sentindo assim, ele obedeceu. Quando ele confiou em Deus e seguiu suas instruções, Deus usou a sua fraqueza para derrotar um exército muito maior. O poder de Deus se manifesta de forma especial nas nossas fraquezas quando confiamos nele. Fraqueza isolada não adianta nada. Fraqueza com Jesus adianta tudo. Eu apresento a minha fraqueza para ele, eu digo, Senhor, essa é a minha fraqueza. E ele vai te direcionar. E você vai obedecer. E ele vai usar essa sua fraqueza para te dar vitória. Tá bom? Se você se sente fraco, se você se sente o menor, se você não se sente sem capacidade, a fraqueza que eu estou falando aqui é a fraqueza para ter vitória, né? Se você sente que não vai conseguir lugar nenhum, se você sente que você é fraco, se você sente que outros têm mais capacidade, mais talentos, etc. Essa é a fraqueza. E Deus usa essa fraqueza para confundir os demais, tá? Então, voltando. Deus transforma a nossa fragilidade em força. Precisamos só confiar nele. E o texto em Juízes 7, do 19 ao 22, tá bom? Diz assim, então Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram ao campo inimigo no princípio da meia-noite, quando os postos de guarda haviam acabado de mudar, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam na mão. E tocaram as trombetas e romperam os cântaros e seguraram as tochas na mão esquerda e as trombetas da direita para tocar e gritaram, espada do Senhor e de Gideão, e cada um ficou em seu lugar ao redor do arraial, e todo arraial se pôs em fuga dos medianitas, e fugiram até Bet-Seita, até Zerera, até a fronteira de Abel-Meolá,
junto a Tabate. E os homens de Israel ajuntaram-se das tribos de Naphtali, de Axé e de todos os Manassés e perseguiram os medianitas, ou seja, tiveram vitória. Da fraqueza dele até a vitória. Então Deus usa aquilo que você considera seu ponto fraco para revelar sua glória, pastor Mike Murdock. O que você considera ser uma fraqueza pode ser a chave para o poder de Deus se manifestar em sua vida. Não se preocupe em sentir fraco. Eu me sinto fraco ou incapaz. Se for pecado, pede perdão a Deus, dobra seu joelho, se arrependa. Se a sua fraqueza é do pecado, você precisa de libertação. Que está gerando fraqueza em você é pornografia, dobra teu joelho, pede perdão. É a mentira, é o roubo. A fraqueza que eu estou falando aqui é aquela fraqueza de se sentir incapaz. Mas se você tem a fraqueza do pecado, precisa pedir perdão, porque Deus não se move sob pecado, tá bom? Que você considera ser uma fraqueza pode ser a chave para o poder de Deus se manifestar em sua vida. Não se preocupe em se sentir fraco ou incapaz, pois é nesse momento que Deus pode agir de forma poderosa, mostrando sua glória e fazendo o impossível acontecer através de você. Confie nele para transformar sua fragilidade em uma grande vitória. Confie no Senhor. Tá? Conclusão. A história de Gideão nos ensina que não importa quão pequeno ou fracos nos sentimos. Lê o livro de Juízes. Deus pode nos usar para grandes coisas. Sua força não depende das suas capacidades ou limitações, mas da sua obediência e disposição para confiar em Deus, como Gideão. Você também pode vencer, mesmo sendo menor. Porque a vitória vem de Deus. Não se deixe definir pelas suas fraquezas, mas permita que Deus transforme sua vida e use você para seu propósito. Deixa Deus te usar. Apresente a Deus a sua fraqueza, a sua luta, para que você saia dessa fraqueza à vitória. Deus quer te conduzir à vitória. Deus quer que você viva uma vida de vitória. Mas confia nele. Confia em você não. Precisa confiar em você não. Confia nele, tá bom? Vamos fazer uma oração e a gente encerra? Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre esse meu irmão, essa minha irmã que está conectada, ouvindo agora. Pai, que o Senhor ajude ela nessa fraqueza, que ela e ele venham confiar no Senhor, Pai. Que o Senhor é que tira a pessoa aí da ruína, do fracasso, até a vitória. Ajuda meu irmão e minha irmã, capacita eles, que eles venham dobrar o seu joelho pedindo a ajuda do Senhor, e que o Senhor seja com ele como foi com Gideão. Seja com a gente, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, te edificado, te levantado. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que precisa. Se você passou por algum momento de fraqueza, comenta aí. Eu saí do fracasso à vitória. Ou estou a caminho da vitória, tá bom? Shalom, Deus te abençoe. Que seja um dia abençoado, uma semana sobrenatural. E seja um ano onde você só veja a vitória em Cristo Jesus. Shalom, até a próxima.